O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, pois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: avance para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e acompanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros de outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto que quase afundaram. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que te odeiam. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, gloriosa menina, que em teu feliz nascimento consolastes o mundo, alegrando o céu e aterrando o inferno. Tendes dado ajuda aos caídos, consolo aos tristes, saúde aos doentes e alegria a todos, suplicando-te com mais fervorosos afetos e renasças espiritualmente com o teu santo amor com as almas. Renovai o nosso espírito para que servimos e acende de novo nossos corações que te amamos sempre. Nossa Senhora Menina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados todos no Senhor, o texto é do Evangelho de Lucas, que nós fechamos já o Evangelho de Mateus, que é bem menor, então passamos a ouvir o Evangelho de Lucas. Saiu da sinagoga, foi à casa de Pedro, agora ele está no lago de Genezaré. Deixaram tudo e seguiram Jesus. O Pedro, ele estava já no auge da sua vida. Já tinha ali pescadores, e dos pescadores já tinha alguns barcos que estavam trabalhando para ele. Estava no auge dos seus negócios. Deixou tudo e seguiu. Não adianta deixar tudo e não seguir. E deixar e seguir. Você acha que Jesus só quer pecado? Não.
Às vezes Ele vai pedir para você deixar algumas coisas lícitas. E ter uma pescaria e uma peixaria é lícito. Deixou tudo e seguiu. Por que as pessoas deixam tudo e seguem a Cristo? Porque fizeram uma experiência. E essa experiência é capaz de deixar pecados e deixar coisas lícitas. Ontem disse na homilia e vou falar hoje pela manhã. É triste quando as pessoas não têm discernimento, não têm experiência com Jesus, então elas vão atropelando as coisas. Uma pessoa disse assim: Senhor, eu preciso de um emprego, de um trabalho. E o primeiro que apareceu, já pegou, sem discernimento, dizendo que foi Jesus, ou Nossa Senhora, ou até mesmo São José que deu. Esse trabalho comprometia a sua vinda à igreja, à missa. Preferiu abandonar a missa e ficar com o trabalho. Logo veio a notícia. Fomos mandados embora. Porque Jesus nunca vai dar alguma coisa a nós para deixar de segui-lo. Nós somos curados para segui-lo. Nós somos tocados para segui-lo. É deixar e seguir. A gente nunca vai deixar as coisas e Jesus nunca vai dar coisas a nós que é pecado ou que é para abandoná-lo, mas para edificar o seu nome. Ele quer vencer em nós. Diante disso, ele deixa tudo e segue. Tudo. E tudo mesmo. É radical. Jesus já estava fitando os discípulos. Já estava ali namorando. Ele olha, chama, responde e deixa. O Pedro tinha esposa, deixou tudo. Deixar é fazer uma experiência. E fazer a experiência, Cristo é radical, somos radicais ao olhar para Ele. Às vezes, nós não deixamos as coisas porque não obedecemos. Não obedecemos ao seu mandato. E aqui, o Pedro tinha barcas, emprestou uma barca para Jesus ensinar, porque o povo queria ouvir Jesus. Você ouve tantas coisas, mas você ouve o Mestre? Você ouve tanta pregação, você reza essa pregação? Ouvir, rezar. Ouvir, inteligência. Rezar, devócio. Rezar com o coração e com a alma. Agrada a Deus. Pedro empresta a barca para o povo ouvir. Hoje a gente ouve de outras maneiras, não precisa mais da barca. Som, Facebook, Instagram, YouTube. Empresta a voz. E Pedro emprestou a barca. Por emprestar a barca, Jesus disse: eu vou te ajudar, Pedro, porque emprestastes gratuitamente a mim. Lembra-se que Pedro não pediu nada. Ele só emprestou a barca. O que nós íamos fazer? Nós vamos vender o lugar. Eu trabalhei tanto, né? Tenho minha vida. A gente aluga para o Senhor. Lembra-se que Pedro ainda Simão, não é pedra, não é rocha, não é edificado ainda a fé, não viu milagres, não viu curas ainda. Jesus é aquele que teu irmão falou, porque o irmão de Pedro era o discípulo de João. Esse é o Cordeiro de Deus.
E Pedro é capaz de largar tudo. Largou tudo, prestou a barca. Por que emprestou a barca? Para que o povo possa ouvir as mesmas coisas que ele ouviu. Outro ponto, o Pedro ficou a noite inteira jogando a rede. Pescador, conhece o lago de Genezaré. Lançava as redes o dia todo, a noite toda e o dia todo. E aí, o Pedro ouve Jesus dizendo: lançai as redes, vá para o fundo. O Pedro diz assim: em atenção à sua palavra eu jogo. Atenção, eu ouvir. O Pedro não ficou atento à água. A água não podia dar o peixe, nem o vento, nem o mar. Em atenção à sua palavra. Jesus, eu não sei onde que está a minha vida, mas atenção à sua palavra eu jogo as redes. Obediência. A obediência que faz eu silenciar, fazer uma experiência e eu obedeço. Obedecer. A gente é rebelde e não obedece, não ouve, não escuta. E a gente diz assim: porque ficamos olhando as derrotas. A gente vê a derrota de noite que a gente não conseguiu pescar. Ficamos a noite inteira. Eu tenho rezado tanto, mas Deus não dá. Eu estou fazendo, mas não há nenhum feito a mim. Eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho rezado, mas Deus nos dá. Ficamos atentos a Cristo e ao que Ele nos pede. Jogai as redes, ame mais, perdoe mais, tente mais uma vez, veja pelo lado positivo das coisas. Veja, tenta mais uma vez, reze mais uma vez, suplique mais uma vez. É Ele dizendo: joga as redes no seu casamento, nos seus negócios, na educação dos filhos. Jogue as redes na fé, pesque mais. E na rede vem todo tipo de peixe. E o peixe precisa sair do lago, ele precisa morrer para alimentar. Você acha que naquela época tinha geladeira que ele deixava as coisas prontinhas? Não. O Pedro precisava do peixe, porque a pesca era diária. É o pão de cada dia. É a lembrança lá do deserto que ele dava o pão aos seus filhos todo dia. O Pedro tirava o alimento daquele lago todo dia. Então, se pescava, tinha comida. Se não pescava, não tem nada. Se você não ler a palavra, se você não comungar do corpo e sangue, não terás nada para comer. Refeição espiritual. Se você não rezar, você não terá feito a experiência com Nosso Senhor. Por isso, Nosso Senhor faz a pesca milagrosa. E encheu-se. Quando a gente fala, não enche o barco. Mas quando Jesus fala, transborda. Lembra de Nossa Senhora? Cheia de graça. O barco estava cheio de todas as espécies de peixe. Simão Pedro, ou seja, ainda ele não é Pedro, atirou-se aos pés de Jesus. Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. O que o espanto se apodera de Sião e todos os seus companheiros. Aqui ele viu a glória, ele viu o poder. Confia e obedece. Confia, obedece.
obedece, confia. Às vezes você confia e não obedece. Às vezes você obedece desconfiando. Não, confia e obedece, que terás pesca milagrosa. Não confia, não obedece, não tem o que comer. É comer lixo, lavagem, sujeira que o mundo te dá. E não dá a verdadeira comida e a verdadeira bebida que vem de Jesus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a manifestação de Deus. Então Jesus olha para Simão e diz: não tenha medo. Diante da majestade de Deus, diante do poder de Deus, ninguém aguenta. E Pedro não está aguentando ali. Então Jesus olha para ele e diz assim: não tenha medo. E o medo é que te faz não confiar e obedecer. Não tenha medo. De quem? Das derrotas? Que você fica lá, eu pesquei a noite inteira, eu fiz isso, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Não. Pedro, ele não olhou para o mar que não dava mais peixe. E a gente fica lá no mar, não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Em vez de olhar para Deus e dizer: dai-me de comer. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor é a sabedoria eterna. Dai-me. Não tenha medo. É Jesus mudou, que viu fé no Pedro. De hoje em diante, Pedro, você não vai tirar peixe, você vai tirar almas das mãos do diabo e dar a mim. Obedecer, ouvir, evangelizar, tirar. O peixe precisa morrer. As pessoas precisam morrer pelo mundo e nós precisamos morrer para nós mesmos e viver no Cristo. Pescar, comer, pedir emprestado. Deu a barca. Gratuidade. O Pedro fez gratuitamente. Jesus fez gratuitamente a Pedro, que Pedro não pediu nada. Agora Pedro, agraciado, Jesus pede e ele vai obedecer. Tirar almas de Satanás e dar para Deus. Dai-me almas e ficai com o resto. A nação brasileira, que está à beira do colapso, porque abandonou a Deus, só será melhor se nós fôssemos quando nós vamos e seremos melhores. Se nós formos cada dia sendo melhores, obedientes, melhoramos o ambiente que vivemos. Se nós não melhorarmos, a nação ficará podre. Esse dia da véspera da Natividade de Nossa Senhora, nós estamos já em setembro, no mês de outubro, como diz Nossa Senhora ao Padre no Rio Grande do Sul, passaremos alguns bocados. Mas nós vivemos da fé. E só da fé. E Nosso Senhor vem ao nosso encontro e ao nosso auxílio. Quem nos separará do amor de Deus? Fome? Perseguição? Nudez? Nada. Não tenhais medo. Eu estou convosco até o final dos tempos. Quando a gente olha ao país, a gente não olha os governantes. A gente olha a mãe.
que cuida de nós. Ela é rainha, padroeira. A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos? Não. Nossa Senhora, rogue por nós. Ofertemos.